Como ter sucesso na Roma Antiga? Desde se tornar um mestre das corridas de bigas até manter os deuses ao seu favor, alcançar o sucesso na Roma Antiga não era tarefa fácil. Neste vídeo, vamos apresentar as características que tornaram os romanos o povo mais bem-sucedido da história e compartilhar as principais dicas para subir na hierarquia social. Aprenda um ofício. Se você é pobre, terá que trabalhar duro para melhorar sua situação financeira. Mas é fundamental entender quais ofícios são adequados para um cavalheiro e quais são inaceitavelmente vulgares. Um trabalho altamente indesejável é o de cobrador de impostos. Essas pessoas não apenas lidam com a plebe, como também vivem às custas dela. Outro meio de vida vulgar é se empregar por salário, especialmente quando se trata apenas de trabalho manual. O pagamento que essas pessoas recebem é, na verdade, um símbolo de sua escravidão virtual. Devemos também considerar aqueles envolvidos no comércio varejista como plebeus. Eles compram de atacadistas e vendem imediatamente ao público com lucro, o que significa que a única maneira de ganhar dinheiro é deturpando o verdadeiro valor do que está à venda. Em seguida, vêm aqueles que trabalham com mão de obra especializada. Não há nada de cavalheiresco em uma oficina. No entanto, os ofícios menos respeitáveis de todos são aqueles que atendem aos prazeres físicos e sensuais dos outros: pescadores, peixeiros, açougueiros, cozinheiros e vendedores de frango. A esses pode-se acrescentar perfumistas, dançarinos e todas as celebridades. Invista em propriedades. Possuir terras é a melhor forma de riqueza. Compre lagoas, fontes termais e outras áreas muito utilizadas por lavadores de roupa, todas elas geradoras de grandes lucros. Ou invista em imóveis urbanos. A melhor maneira de fazer isso é esperar por um dos incêndios que frequentemente ocorrem em Roma. Quando isso acontecer, corra até o local e faça ofertas extremamente baixas aos donos das casas nas proximidades, que muitas vezes aceitarão por medo de que o fogo se espalhe e os deixe na miséria. Infelizmente, isso tem dois lados. Incêndios também significam que imóveis urbanos nem sempre são um investimento seguro. Propriedades na cidade geram uma renda muito boa, mas os riscos também são grandes. Seja um credor. Emprestar dinheiro é sempre lucrativo. A taxa usual para empréstimos garantidos por terras italianas é de 6%. E para empréstimos sem garantia é de 12%, ou 1% ao mês. No entanto, os credores carregam um grande fardo de preocupações. Se você emprestar dinheiro a um comerciante, passará noites ansiosas preocupado com qualquer vento que se levante ou trovão distante, temendo que isso signifique a perda de seus navios no mar. Se um de seus devedores der calote, você deve lidar com ele com severidade. Como lhe é garantido por lei, você deve vender todos os bens dele, até mesmo as roupas que estiver vestindo. Se isso ainda não for suficiente para cobrir a dívida, você deve vender os filhos dele como escravos. Crianças e bebês saudáveis alcançam um bom preço, e a venda também servirá como aviso para outros devedores que estejam pensando em não cumprir com suas obrigações. Períodos de escassez de alimentos também oferecem oportunidades consideráveis para lucrar. Nessas épocas, o preço do grão sobe substancialmente e é possível fazer empréstimos de curto prazo sem garantia com taxas de até 5% ao ano. Torne-se um cocheiro. Se você é pobre e quer alcançar o sucesso, considere tornar-se um cocheiro de bigas. Eles podem ganhar somas extraordinárias de dinheiro. Os prêmios das melhores corridas em Roma variam de 15 a 60 mil sestércios, moeda romana. Um velho advogado poderia se queixar de que um cocheiro poderia ganhar 100 vezes mais do que ele. O condutor mais bem-sucedido de que já se ouviu falar foi um homem chamado Diocles, que veio da Lusitânia, na Ibéria. Ele correu por 24 anos durante os reinados dos divinos imperadores Adriano e Antonino Pio, aposentando-se aos 42 anos. Diocles venceu 1.462 corridas de um total de 4.257 participações. Seus ganhos ao longo da carreira chegaram à impressionante soma de 35.863.120 sestércios, tornando-o um dos homens mais ricos de Roma. Mas não se iluda. Cocheiros ganham seu dinheiro com esforço.
Controlar uma biga puxada por 4 cavalos não é tarefa fácil. As rédeas de 2 dos cavalos são amarradas ao redor do seu corpo e você deve usar o próprio peso para guiá-los. Se acontecer um acidente, você será arrastado pelas rédeas e pisoteado, a menos que consiga se cortar a tempo para se libertar. Case bem. Na hora de escolher uma esposa, pense cuidadosamente sobre as candidatas. Riqueza, nobreza de nascimento e beleza não têm qualquer papel num casamento feliz. Elas não geram interesse nem empatia da esposa pelo marido. Na verdade, pode-se dizer que o efeito costuma ser o oposto. Tampouco ajudam na geração de filhos. Você deve verificar se a família dela tem um bom histórico de produzir herdeiros saudáveis e do sexo masculino. Quanto ao físico da moça, o que importa é que ela seja saudável, tenha aparência normal e capacidade para o trabalho duro. Se tiver um corpo forte, será mais apta ao trabalho físico e à maternidade. Quanto ao caráter, busque uma jovem que demonstre autocontrole e virtude. Claro que essas também são qualidades que você mesmo deve procurar demonstrar em sua própria conduta. Ofereça jantares elegantes. Realizar jantares é uma parte fundamental para ser um romano bem-sucedido. No entanto, há muitas armadilhas que aguardam o socialmente ascendente, caso ele não queira parecer grosseiro ou sem elegância. Em primeiro lugar, certifique-se de que o plano de assentos reflita o status dos convidados. Aqueles de maior posição devem estar ao seu lado, enquanto os de menor status devem se reclinar o mais distante possível. Se você estiver recebendo um grande número de pessoas, é adequado servir os melhores pratos à mesa principal. No entanto, cuidado para não fazer isso de forma muito evidente, sob o risco de parecer mesquinho. Pior ainda, é dividir o vinho em decantadores, colocando o melhor vinho Falerno, o vinho originário da região da Campânia, na Itália, em grandes quantidades na mesa principal, enquanto oferece apenas pequenas porções de vinagre de vinho aos demais. Pouco vinho certamente gerará ressentimento. Lembre-se, são os bons modos que fazem o verdadeiro romano. Durante o jantar, certifique-se de entreter os convidados com exemplos de sua inteligência e charme. A riqueza faz um homem se sentir muito satisfeito consigo mesmo, mas você deve tomar cuidado para não parecer pedante. Sua meta deve ser uma elegância contida. Certa vez, um convidado se empanturrou durante toda uma refeição. Assim que o jantar terminou, ele varreu todos os restos para dentro do guardanapo. Tetas de porca, costelas de porco, um pombo coberto de molho e até um pássaro de prado fatiado para 2 em um lúcio inteiro. Tudo foi enfiado num guardanapo oleoso para que seu escravo levasse para casa. Foi extremamente constrangedor, e tudo o que os outros convidados puderam fazer foi continuar reclinados à mesa, fingindo que nada tinham visto. Pague por espetáculos de gladiadores. Se você alcançar o sucesso, patrocine jogos. O povo não ama nada mais do que isso e você ganhará enorme popularidade como resultado. Que gritos ecoam quando cada lutador ataca e aparas os golpes do outro. Que clamores e gemidos acompanham os ferimentos inevitáveis. O melhor momento é quando um gladiador caído levanta o dedo e pede clemência. É possível ouvir um alfinete cair. Em seguida, todos explodem em aplausos ou vaias, sacudindo suas togas e indicando se seu polegar deve se voltar para cima ou para baixo. Você deve aproveitar ao máximo esse momento. Todos os olhos estarão em você. Observe o que a multidão deseja. Depois mantenha o suspense por mais um instante. Por fim, tome sua decisão com um gesto dramático claramente visível para todos. Mostrar clemência significa que o gladiador viverá para lutar outro dia. Mas se ele não conseguiu conquistar a plateia, deve encarar seu destino como um homem, jogando a cabeça para trás e expondo o pescoço, devendo receber o golpe fatal da espada de seu oponente com o corpo todo. Ele está à sua mercê. Mantenha os deuses ao seu lado. Ter sucesso em Roma exige coragem moral, mas no fim das contas isso não vale de nada se você não tiver também o apoio dos deuses. E como conquistar o favor dos deuses? O que pode você, um simples mortal, fazer para que eles se dignem a ouvir seu pedido de ajuda e se preocupem em atendê-lo? Muito simples. Se você der algo aos deuses, eles lhe darão algo em troca.
Essa é uma mensagem que você deve reforçar continuamente com suas ações. Faça sacrifícios e ofereça aos deuses uma variedade de dádivas, sejam orações, promessas ou animais, acreditando que isso os agradará e os incentivará a intervir em seu favor. No entanto, de nada adianta oferecer sacrifícios ou consultar os deuses sem utilizar os rituais corretos e as palavras certas para cada ocasião. Algumas palavras são adequadas para buscar presságios favoráveis, outras para pedir ajuda ou afastar desgraças. Existem tantos rituais quanto atividades humanas, e mais deuses do que você pode imaginar. Até as entradas das casas têm 3 deuses próprios. As portas pertencem a Fórculos, as dobradiças a Cardeia e o batente a Limentinos. É certo que os deuses nem sempre ouvirão você, nem se deixarão influenciar por seus presentes, mas, se você mantiver um padrão constante de piedade apropriada, eles acabarão, com o tempo, concedendo-lhe seu favor. Essa relação mutuamente benéfica entre os fracos e os poderosos é a força motriz não apenas da vida na Terra, mas do próprio universo. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.